Nossos agradecimentos ao senhor José Augusto e agora para mediar a sessão temática que vai tratar do tema Política Industrial e Tecnologia, qual o balanço, eu gostaria de convidar ao palco novamente o jornalista Guto Abranches. Gostaria de convidar para o palco os nossos debatedores, o ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, representando o ministro Fernando Pimentel, secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, Alessandro Teixeira, o presidente da FINEP em exercício, João Denegri, o presidente da Abiplast, José Ricardo Roriz Coelho, e o presidente da Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos, Ogari Pacheco. Liderança, novos modelos, pesquisa e desenvolvimento, subsídios, resultados. Qual o balanço do Plano Brasil Maior? Qual o papel da inovação na estratégia industrial? O que precisa ser feito? Qual tem sido a evolução? Painel, Política Industrial e Tecnológica. Qual o balanço? Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. É um prazer retomar para mais uma etapa aqui de debates do nosso Encontro Nacional da Indústria. Agora, sob o tema Política Industrial e Tecnologia, qual o balanço? Eu acho, para quem acompanhou um pouquinho das etapas anteriores, ficou na cabeça de muita gente, na minha foi o caso, o quanto o Brasil tem que resgatar boa parte aí da sua potencialidade, da sua competência de atividade industrial, no melhor sentido possível. Esse resgate está melhor, seja bem-vindo, na melhor interpretação possível. E eu fiquei pensando muito uma pergunta de jornalista para colocar, afinal de contas isso também não foi em boa medida decorrência de muitos anos de crescimento, ou muito pequeno, ou descontinuado demais a ponto de comprometer essa atividade industrial. Eu acho que eu vou começar por aí com os nossos debatedores e depois a gente retoma, inclusive, aquele procedimento que os senhores já se habituaram de votar nas questões mais relevantes para que os nossos debatedores possam respondê-las. Sejam todos muito bem-vindos. Ministro Marco Antônio, em que medida que o que vivemos hoje, do ponto de vista da atividade industrial e daquilo que se deseja de melhor para a atividade industrial, ficou pelo caminho exatamente porque o país como um todo não ajudou esse círculo virtuoso a existir na sua melhor capacidade? Por favor. Bom, boa noite a todas e a todos. Boa noite, Guto. Boa noite, senhores membros aqui debatedores. Bom, a minha visão é que essa questão aí estabelecer o círculo virtuoso da inovação, ele tem um pecado de origem, né? A nossa industrialização se deu mais ou menos no mesmo período que a formação da base científica e tecnológica no país, no pós-guerra, até o final até os anos 80, e eles viveram em mundos, esses dois universos ficaram completamente separados um do outro. Não havia demanda, vamos dizer assim, por P&D na estrutura industrial, na estrutura econômica do país, com raríssimas exceções. Não é? Eu acho que nós trabalhamos a industrialização, talvez o modelo aí de substituição de importações, né? As empresas vinham para cá, ou já estavam aqui, e atuavam para atendimento desse mercado. Produzir a geladeira que se comprava antes, produzir aqui no Brasil. Mas todas elas a partir de tecnologias perfeitamente estabelecidas, não havia a competição, né, maior, e então se desenvolviam muito bem os seus negócios sem precisar de tecnologias. Só talvez algumas exceções que saíram desse mesmo processo de crescimento industrial e desenvolvimento industrial,
mas a partir de visões estratégicas, muito mais que de visões da competitividade das empresas, que é o caso da indústria do petróleo. A Petrobras, desde o início, estabeleceu centros de P&D, é o caso da indústria aeronáutica, que surgiu a partir de um centro de P&D, é o caso, mais tarde ainda, né, de toda a estrutura aí do agronegócio, que são 3 bons exemplos de que nós desenvolvemos essa capacidade de inovar, desenvolver produtos, adaptar tecnologias, desenvolver novas tecnologias, e quando surge a questão como uma verdadeira questão para o desenvolvimento econômico do país, que é no final dos anos 80, início nos anos 90, e a globalização, né, a absoluta necessidade de competitividade para atuar no mercado global, aí nós verificamos o grande distanciamento que nós tínhamos em relação àqueles 2 mundos, aí que se verificou plenamente isso, né? E aí surge, então, agora esse estímulo a essa aproximação, ou o estímulo a que as empresas, para competir no mercado global, tem que... o requisito de competitividade é importante, o requisito da inovação é importante, o requisito da agregação tecnológica é importante. Então, só agora, recentemente, que nós nos defrontamos com essa realidade. Historicamente, a gente vivia numa zona de conforto, em 2 universos totalmente distintos. E os grandes desafios agora se colocam para nós nesse momento. Eu vou perguntar, então, aos representantes da indústria aqui, quanto tempo para resgatar esse buraco que ficou aí no meio do caminho. Vou perguntar ao doutor Logari Pacheco, da Cristália Produtos. Doutor Logari, quanto de defasagem até se correr atrás desse prejuízo? Quanto tempo para chegar lá? Eu vou falar do meu setor. Eu sou da indústria farmacêutica e farmoquímica. O Brasil, eu não posso dizer que tenha tido uma política industrial específica para a farmacêutica e farmoquímica. Na realidade, houve algumas tentativas que foram absolutamente frustras. Há 12 anos atrás, aproximadamente, com o advento dos genéricos, a indústria farmacêutica nacional sofreu uma inflexão positiva altamente significante. Hoje, o Brasil produz praticamente todos os tipos de medicamentos, de todas as apresentações, todas as formas, e de boa qualidade, confiáveis, que são comparáveis com o resto do mundo, às custas de uma importação total dos insumos ativos, os princípios ativos, aquilo que funciona nos remédios. Neste campo, a indústria farmoquímica nacional não progrediu. E não progrediu por quê? Porque o estímulo que foi dado, ou seja, permitir que fosse trocada a receita no balcão da farmácia de um medicamento prescrito de marca por um medicamento genérico, levou uma competição desenfreada para um produto o mais barato possível, que foi buscado pela indústria farmacêutica às custas de matérias-primas chinesas, indianas, extremamente competitivas e baratas. Isto está agora tendendo a mudar. Você me pergunta em quanto tempo isso é possível? Eu estimo o seguinte: a produção de princípios ativos no Brasil hoje beira 14% aproximadamente. Pois bem, com o advento das PDPs, ou seja, com o exercício do poder de compra por parte do governo brasileiro, já se aproxima de 20 e poucos % este ano, com projeção de aproximadamente chegar a uns 30%. Ou seja, praticamente dobrar o que o Brasil produz neste momento. Isto às custas do quê? De oferecer mercado. É o mercado que estimula o desenvolvimento. Sem mercado, nenhuma indústria investe, nenhuma indústria cresce. E eu acho que desta maneira nós vamos crescer. Muito bem. Eu queria repassar a mesma questão ao doutor José Ricardo, que é representante de um outro setor. Em quanto tempo dá para corrigir essa defasagem e projetar uma ação mais eficiente, mais produtiva? Bom, com relação à inovação, cada vez mais a inovação acontece onde você está fazendo os produtos, né? Então, a inovação no processo, ou na construção do produto, ou no design, ela tá onde eles estão sendo fabricados, a inovação cada vez mais está acontecendo ali. Tá?
Então, o que aconteceu? A indústria no Brasil ela já representou 27% a 28% do PIB. Esse ano, provavelmente, ela vai ter perto de 14%. Então, nós estamos produzindo menos, nós estamos fabricando menos, comparativamente ao que nós já produzíamos. E por que isso? O que aconteceu? Então, eu vou pegar rapidamente, até para não me alongar muito, né? Você tem três países distintos nessa última década, né? Vamos pegar México, Coreia e China. A valorização cambial de janeiro, né, de 2004 a agosto de 2012, enquanto no Brasil nós tivemos uma valorização de 76,4%, nós tivemos uma desvalorização no México de 5,5%. Então, hoje está todo mundo falando em México e tal. Parece, o que aconteceu no México? Teve um milagre lá, eles se tornaram competitivos, teve política industrial, teve melhora de infraestrutura, teve alguma alteração de tributo, não teve nada. Só o que teve foi que o câmbio, né, hoje é o grande propulsor da competitividade mexicana. Tá? E a China? Enquanto isso, a China, nesses últimos 10 anos, ela virou o grande produtor mundial, ela está competitiva. Hoje a China é o maior exportador de produtos de alto valor agregado no mundo, né? E nesse período em que a China se tornou, nesses últimos 10 anos, foi justamente o período onde o Brasil teve essa grande valorização cambial. Então, a nossa indústria ela diminuiu. E por quê? Porque tiveram outros países que tiveram competitividade muito maior do que a nossa, um custo de produção muito maior do que o nosso para poder ocupar esse espaço do nosso crescimento de renda. Tá? Agora vamos pegar a Coreia. A Coreia, do lado oposto ao México, a Coreia, esse tempo todo, o que ela fez foram esses ajustes todos. A Coreia melhorou a inovação, melhorou a educação, melhorou a infraestrutura, tem uma carga tributária adequada para que o Estado dá em troco, etc. Né? Então, México e Coreia, né? México foi por causa do câmbio, Coreia foi porque atacou todos esses problemas, né, que afetam a competitividade. E como é que ficou o Brasil, né, nessa história toda? Né? Nós temos alguns problemas, né, nós temos atacado vários desses problemas, temos muita coisa a ser resolvida ainda, eu acho que a gente tem caminhado. Agora, de um lado, muito longe do que a Coreia fez. E do outro lado, tivemos um problema de câmbio que foi o oposto do México. E justamente no período em que a China estava extremamente competitiva. Então, esse é o grande problema que a nossa indústria está passando. E a inovação ela vai acontecer se a gente fabricando. Eu não vejo nenhum problema. O empresário está convencido, é evidente que tem que ter inovação. Eu tenho que falar disso. Você falar para o cara, hoje não precisa mais convencer que tem que ter inovação. Agora, vai ter inovação, você tem que ter oportunidade, e quando o produto estiver pronto, você ter competitividade para vender ele. Você pode ter o produto mais competitivo do mundo, mas se tiver um preço mal posicionado no mercado, você não vai conseguir vender ele para ninguém. Eu queria pegar exatamente essa sua deixa para perguntar ao Dr. João de Negri se o senhor sente essa mesma temperatura aí desta clareza, desta conscientização por parte do empresariado do que pode significar a inovação hoje no âmbito empresarial, na cadeia produtiva, do ponto de vista de levar até o produto brasileiro lá para fora. É tão nítido assim quanto mencionou o Dr. José? Ou o senhor gostaria de estar à frente de mais e melhores ideias do que pode no momento? Olha, eu acho que o termômetro do Roriz está correto, porque o que aconteceu na economia brasileira nos últimos 10, 20, 30 anos é que é evidente que durante um processo de estagnação, o que gerou foi uma economia extremamente heterogênea do ponto de vista das suas capacitações tecnológicas e produtivas. Então, nós temos uma heterogeneidade muito grande nas firmas industriais brasileiras, que resulta tanto do processo de estagnação econômica quanto do vício de origem a qual o ministro se referiu. No entanto, se a gente observar a partir de 2004, 2005, 2003, 2004, 2005, quando a economia brasileira começa a crescer a taxas mais consistentes, há uma reação, sim, muito positiva do empresariado brasileiro. Essa reação significa uma visão diferenciada do empresariado brasileiro com relação aos processos de inovação. Isso é muito claro hoje na demanda que a FINEP tem por novas operações de inovação. Para você ter uma ideia, nos 2 últimos anos, a FINEP construiu a demanda do empresariado brasileiro, gerou uma carteira hoje em torno de 14 bilhões
de demanda para projetos de pesquisa e desenvolvimento. O ano passado, a FINEP contratou em torno de 3 bilhões e esse ano contratará mais do que isso em projetos de inovação. Ou seja, há de fato uma demanda e um apetite diferenciado da economia brasileira com relação a projetos de inovação. O ministro Raupp enfrenta isso no seu dia a dia, da pressão por orçamento, por mais demanda, não apenas por crédito, mas também por parte daquela parcela da universidade brasileira que está associado a projetos de inovação. É evidente que qualquer um que olha a economia brasileira hoje, enxerga a indústria brasileira, olha a indústria como se fosse um copo d'água pela metade. Alguns enxergam meio cheio, outros enxergam meio vazio. No entanto, o que há de diferente é que, a partir de 2003, as políticas industriais que foram implementadas no Brasil, a PIDS, a PDT, a PDP e o Plano Brasil Maior, enxergam essa capacidade da economia brasileira gerar endogenamente as suas tecnologias capazes de impulsionar o crescimento e o desenvolvimento econômico. É evidente que nós temos uma parcela da indústria brasileira, que é uma parcela formada pelo capital estrangeiro, que muitas vezes não desenvolve aqui as suas tecnologias, mas traz de fora. No entanto, existe um núcleo dinâmico de empresas industriais brasileiras com potencial de avançar. Um exemplo disso é a Cristália, diversas outras empresas que estão hoje na economia brasileira e que têm capacidade desse desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, no Brasil existe aproximadamente 2.300, 2.400 empresas que realizam P&D continuamente. Existem aproximadamente 700, 800 empresas que têm laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Isso é característica de uma economia em estágios intermediários de desenvolvimento. Nós não somos nenhuma economia desenvolvida, como os países desenvolvidos, no entanto, nós também não somos uma economia como a média de países de desenvolvimento. Nós temos um potencial significativo e diferenciado. Impulsionando esse núcleo, nós temos capacidade de geração de tecnologia. Olha, não é à toa que no painel anterior que antecedeu, Luciano Coutinho, por exemplo, citou exemplos de indústrias que antes não eram tão evidentes quanto hoje. Toda a indústria relacionada à extração de petróleo, nós não podemos considerar a indústria de petróleo como uma indústria intensiva em recurso natural, porque ela não é. Extrair petróleo a 3.000 metros de lâmina d'água, a 7.000 metros depois da lâmina d'água, extrair petróleo a essa profundidade exige sim tecnologias que são críticas. Setor de fármacos, existem diversas potencialidades no setor de complexo da saúde, defesa aeroespacial e todas aquelas indústrias que foram aqui citadas anteriormente. Indústrias intensivas em tecnologias, que demandam conhecimento, que demandam esforço do nosso Sistema Nacional de Inovação. O ministro Raupp montou, na região de São José dos Campos, um parque tecnológico enorme ao longo da sua carreira profissional. Isso é típico de uma economia que está em estágios intermediários e que tem enorme potencial. Todo o nosso parque aeroespacial, defesa e aeronáutico em São José dos Campos mostra uma economia diferente. Nós temos a principal empresa produtora de aviões em determinadas faixas de competição no mundo. Então, não é razoável a gente acreditar que nós não tenhamos condições de acelerar este núcleo tecnológico. O foco nesse núcleo tecnológico impulsionará toda uma cadeia de empresas, pequenas, médias e grandes, impulsionará o desenvolvimento brasileiro. Muito bem, doutor Alessandro, a concorrência será necessariamente sempre mais intensamente indutora da inovação do que a atitude de governo pode ser, ou não precisa ser assim? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, Guto, Pacheco, ministro Raupp, João, Roriz. Eu diria que a inovação, para quem já estudou, já se debruçou, ela nasce com a competição de mercado. A diferenciação do produto, ela é um determinante fundamental. Resumindo de uma forma pragmática, o empresário, a gente sabe disso, ele faz inovação se ele tem recurso. Se ele não tem recurso, ele não tem como fazer inovação. A empresa tem que estar, quando o João coloca que a partir de 2013 a gente começou a ter um grupo de empresas de pequeno porte, de médio porte, que começaram a buscar inovação, porque eles tinham condições de fazer isso. E pesquisa e desenvolvimento, e inovação, geração de novos produtos, está diretamente ligado à capacidade da empresa de poder investir
esses recursos para gerar isso e a necessidade de concorrência do mercado. Então, respondendo a tua pergunta, Guto, eu diria que são os dois pontos. Necessariamente, quando nós temos, principalmente no mercado internacional e no mercado nacional, quando nós temos uma competição, que é uma competição hoje em vários segmentos, inclusive nos segmentos de alta tecnologia, que ela está muito ligada ao custo, o Roriz colocou muito bem, hoje a China é a maior produtora de produtos de médio e alto conteúdo tecnológico, que ela consegue não só se desenvolver tecnologicamente, mas ela consegue colocar no mercado uma escala de produção. Exemplo disso hoje, e o Pacheco sabe disso, a China provavelmente junto com a Índia é um dos principais provedores de princípio ativo para a indústria farmacêutica. E se nós olharmos há 2 décadas atrás, a China não estava no mapa da indústria farmacêutica mundial. E isso é dado pelo esforço científico também, mas por políticas que induziram criação de mercado e geração de oportunidades. Então, a resposta são as duas coisas, Guto. Primeiro, a dinâmica de mercado, ela gera a necessidade de tu disputar mercado. E segundo, que nós temos que ter clareza que as políticas governamentais, elas viabilizam isso. E aí, para fechar o comentário, e é isso que o professor Luciano Coutinho falava hoje pela manhã, a internacionalização das empresas brasileiras, ela é fundamental nesse processo. Ela é fundamental porque tu disputa o mercado no exterior, tu cria condições financeiras de fazer isso, mas tu vai absorver o conhecimento que existe nessa cadeia globalizada, por isso que a gente tem uma competição cada vez mais acirrada, e tu consegue absorver conhecimento, e esse conhecimento, ele é transformado em capacitação. E o que quer dizer capacitação para a empresa? Quer dizer o seguinte, quando ela produz um determinado produto, vários exemplos a gente tem, o caso da Natura é um exemplo claro disso. Primeira vez que a Natura se internacionalizou foi em 1984, para o México. Ela não tinha P&D, ela tinha uma capacidade de adaptar o seu produto. Se ela não adaptasse o seu produto, que não é, nós não estamos chegando nem no ponto de inovação, nós estamos chegando na capacidade de adaptar o produto para concorrer naquele mercado, porque tu tem uma adaptação de mercado. Se ela não tivesse capacitações para poder fazer a adaptação do produto, provavelmente ela não ia conseguir nem concorrer. Então isso é uma realidade, a empresa ela vai evoluindo, ela sai da adaptação do produto para ter inovação incremental, inovação radical. Então são as duas coisas, política do governo é fundamental e a competição do mercado também se traduz nisso. Muito bom, com essa deixa, eu quero convidar os senhores todos à nossa primeira rodada aqui de votação, nas perguntas que estão à disposição dos senhores para este bloco. Vamos ver as alternativas que já estão colocadas aí. Sobre o tema política industrial e tecnológica, qual o balanço? A alternativa A, no primeiro bloco, como tornar a inovação menos custosa para as empresas, em especial para pequenas e médias. B, como promover o envolvimento das empresas em projetos de pesquisa e desenvolvimento com universidades e institutos de pesquisa. E alternativa C, as leis atuais são suficientes para estimular a pesquisa, desenvolvimento e inovação? Os senhores podem votar a partir de agora. Muito bem, já está se encerrando o tempo para a votação e vamos ver o resultado. Vence a alternativa B. Como promover o envolvimento das empresas em projetos de pesquisa e desenvolvimento com universidades e institutos de pesquisa. Ministro Raupp, é com o senhor. Bom, tem que ter a vontade das empresas em primeiro lugar e também políticas de governo para apoiar essa vontade. Essas coisas têm que convergir. Eu só queria fazer um comentário anterior com relação ao que o João disse. Eu comecei do vício de origem que ele falou, mas eu entendo que nós estamos numa bela fase agora para deslancharmos. Não estamos no zero, estamos a meio caminho com grande perspectiva de andar. Esse aqui é um elemento importante nessa perspectiva de andar, essa cooperação entre o trabalho de pesquisa tecnológica e inovação nas empresas e as instituições de ciência e tecnologia. Isso, muitas empresas usam isso, essa aproximação com institutos de pesquisa, como a sua estratégia básica para incorporar a tecnologia. A inovação aberta, não é? Utilizam a infraestrutura existente para isso. Isso significa o seguinte, a infraestrutura existente
aqui no Brasil é resultado de política pública, porque a maioria dessas instituições de P&D aqui no Brasil, que vão cooperar com as empresas, aquelas que as empresas querem efetivamente cooperar, são instituições ligadas ao sistema público de ciência e tecnologia, né? Está faltando dinheiro privado nessa história? Falta. Basta olhar nos investimentos em ciência e tecnologia, quanto é que o governo entra e quanto é que a iniciativa privada entra. Em uns países adiantados, mais adiantados que nós, o perfil é exatamente de ter mais investimentos privados. Mas eu acho que agora nós temos programas até para promover essa cooperação que nós estamos nos referindo aqui, que estimulam o investimento das empresas. Por quê? São programas, muitas vezes, de iniciativa do governo, como crédito. Tem programas importantes que o João mencionou aqui, de crédito, FINEP e os créditos tradicionais do BNDES, que estimulam as empresas a fazer isso, estimulam as empresas a cooperar, né, até com juros zero, são essas as chamadas subvenção econômica, né, no entanto, quando o juro não é zero, é dinheiro das empresas, as empresas vão ter que pagar isso, ou seja, vão aumentar o seu perfil de investimentos em P&D. Isso eu acho que estimulará cada vez mais. Nós estamos realmente numa situação em que nós vamos ter acréscimo em cima de acréscimo, e eu sou um otimista com relação ao nosso futuro, que a gente não está longe de chegar numa situação que teremos empresas muito competitivas, inclusive a nível global. Doutor Ogari, está faltando dinheiro privado nessa história? Existe a teoria e a prática. Eu não vou teorizar, que tem gente com muito mais capacidade do que eu, mas eu vou dizer um exemplo prático nosso. Sabendo que existe um ranço antigo na universidade, achando que os empresários queriam se apropriado ativo na universidade do conhecimento da academia, que são os trabalhos acadêmicos, de um lado, e ouvindo dos meus colegas, N vezes, expressões do tipo, bom, não dá para falar com o pessoal da universidade, lá só tem acadêmico, como se eu fosse procurar o quê na academia, se não acadêmico. Então, nós constituímos um conselho científico, presidido por uma professora universitária, uma colega minha, de muito bom conceito e muito bem relacionada, com N professores de várias universidades, multidisciplinarmente, que passaram a funcionar como antenas parabólicas captoras de projeto. Hoje nós temos uma relação com a universidade e com entidades de pesquisa que soma alguma coisa em torno de 22 convênios. O nosso fluxo de projetos é bastante satisfatório. Evidentemente, nós temos que pôr dinheiro e pombo. Nós gastamos aproximadamente 7% do faturamento em P&D. Lógico, eu estava sendo injusto a não mencionar que FINEP, que o próprio BNDES, nos tem apoiado, sim. Quando a gente apresenta projetos que são considerados meritórios, recebemos subvenção e recebemos financiamento então, além desse 7% nosso, para dar provimento aos projetos. Muito bom. Quero ouvir o doutor Zé Ricardo também, saber se o senhor concorda, se está faltando ou não dinheiro privado nessa história. E já emendando uma segunda pergunta, do seu ponto de vista, o que é crítico, que seria a ausência crítica, se é que se pode colocar assim, na política pública, na política de governo, para levar o Brasil a um papel mais de protagonista, ou pelo menos a pretender isso, sob o ponto de vista de inovação? Primeiro, a gente deveria fazer uma estratificação nas empresas. As empresas de maior porte, mais organizadas... Acho que seu microfone não está funcionando bem. Vocês estão ouvindo bem? Não. Me faça um favor, faça chegar a ele. Isso, vamos testar esse outro aí. Obrigado, doutor Alessandro. As empresas, temos que fazer uma estratificação nas empresas. Tem as empresas de setores mais organizados, empresas maiores, que elas conhecem todos os programas de incentivos, ela tem área de tecnologia, tem prospecção de tecnologia, conhece o que está acontecendo no mundo, coloca uma parcela do seu faturamento para desenvolvimento de P&D. Eu acho que o maior problema estão nas empresas médias e pequenas. As empresas médias e pequenas, primeiro, é um problema de informação. Elas são desinformadas, e não é por culpa do governo, nem nada, não. É porque o empresário, muitas vezes,
não vai atrás dessa informação de como obter recursos, financiamentos, etc., para a inovação, e isso precisa ser mais intensificado. Nós já fizemos várias pesquisas com empresas médias e pequenas, e a maioria das empresas não sabe nem o que tem aí, nem dentro da prateleira de alternativas que você tem para incentivar a inovação, existe um desconhecimento grande. Com relação a dinheiro privado ou público, o dinheiro privado ele aparece se o cara vê alguma alternativa de que a empresa vai crescer, se vai ter mais rentabilidade, ou se a empresa vai ficar mais sustentável com aquele investimento. Tá? Muitas vezes hoje o dinheiro privado não aparece, porque o cara vai falar assim, pô, por que eu vou aumentar a minha produção, investir, se eu vou bater de frente com produtos importados que são muito mais baratos, né? Ou então vai falar assim, pô, eu vou investir sem ter nenhuma alternativa de aumentar meu market share aqui no mercado doméstico, não vou conseguir exportar, né? Qual é a razão de eu estar fazendo esse tipo de investimento? Então, se ele vê que existe uma possibilidade de investir, esse dinheiro aparece. Você tem financiamento, você tem, apesar de empresas médias e pequenas, por exemplo, não ter acesso ao mercado de capitais como as empresas grandes têm, tá? E ter essa desinformação com relação a incentivos governamentais, eu acho que ele teria essa oportunidade, sim. Agora, com relação a essa questão de universidade e empresário, também tem que se fazer essa estratificação. A empresa grande, ela sabe chegar nas universidades, centro de pesquisa e tal. O empresário médio, ele já tem uma certa dificuldade de lidar com pesquisador, com cientista, lá, aquele cara, pô, cara meio complicado, né? Que por quê? Chega, entra demora, nas empresas não tem conversa? Não o pessoal fácil, não, o pessoal que chega nas empresas e tal. O timing é diferente, a batida é diferente. E também o pessoal das universidades, quando chega um empresário, vai, pô, esse cara aqui, ele está querendo pegar aqui tudo que a gente desenvolveu, levar, ganhar dinheiro fácil, e depois nunca mais aparece aqui, e a universidade não vai ganhar nada com isso. Tal. Então, precisava de uma convergência de objetivos muito maior do que tem hoje. Então, eu não vou dizer qual é a culpa, se é do lado do empresário ou do lado da academia, os dois têm a culpa. O problema é que o Brasil precisa deixar dessas bobagens e, como se diz aí, amarrar as éguas no mesmo pau aí, fazer essa coisa funcionar, porque do jeito que está, não está ruim, né? Tá bom, doutor Alessandro, eu queria falar com o senhor um pouquinho sobre a mobilização empresarial pela inovação, que criou uma agenda exatamente para apontar melhorias, né? Apontando sugestões de melhorias do marco legal até a regulação. Como é que o governo vê um movimento abrangente como esse, com o empresariado na base, pressionando, por afinal de contas, aquilo que pretende que aconteça? Primeiro, Guto, eu queria dizer que o governo não vê de forma sendo pressionado, né? Se a gente voltar um pouquinho na história, em 2003, na primeira política industrial que o governo lançou, nós tínhamos um determinado momento que nós lançamos a INE, Iniciativa Nacional pela Inovação. E nós abrimos um canal de discussão com a CNI, especificamente, sobre política industrial, porque tem que ser dito, e claramente, porque um bom período da nossa história recente econômica, política industrial, política de infraestrutura não eram discutidos entre governo e iniciativa privada. Isso não existia, era um termo feio discutir política industrial. Política industrial se traduzia, e hoje a gente escuta um pouco falar nisso, política industrial se traduzia em defender, em proteger a indústria. Era isso que se falava, quando a gente tem clareza que não é isso. Política industrial é muito mais do que isso. E todos os países que foram citados aqui, como China, como Coreia, como o próprio Estados Unidos, têm políticas industriais ativas e bem-sucedidas. Portanto, a iniciativa e o movimento empresarial pela inovação, ele vem a somar os esforços do governo. O importante é que nós temos que ter clareza do que é uma política de governo e do que é uma política de Estado. Quando o movimento é feito pela iniciativa privada e coloca na pauta do governo e na pauta de discussão que inovação tem que ser priorizado, isso não é uma pressão pelo governo, isso caminha inconsoantemente o que o governo vem trabalhando. Portanto, a gente vê e tem discutido isso com muito bons olhos, essas questões. Segundo elemento é que nós temos um tempo de maturação da economia brasileira.
na questão da inovação. Quando o Roriz falava de pequena e média empresa para o processo de inovação, foram feitos vários estudos internacionais mostrando que os grandes centros de inovação são as grandes empresas, porque elas têm musculatura para fazer isso e têm apropriação do conhecimento. Não quer dizer que pequena e média empresa não possa inovar. Pode, mas ela tem mais dificuldade na concorrência até pela sua estrutura. Em alguns nichos de mercado, dependendo do setor, que é aquilo que a gente chama de inovação setorial, obviamente tem um setor que tem pequena e média empresa que a característica é inovadora. Se ele não inova, ele não está dentro do mercado. Então a gente não pode falar de um conjunto, no caso brasileiro, e o João fala muito bem isso, está heterogêneo. Mas o mais importante é dizer o seguinte: eu sou totalmente otimista, como o ministro Halpe, quanto à situação brasileira do ponto de vista da competitividade. Eu venho de um setor, que é o setor têxtil e vestuário, que já várias vezes morreu e renasceu ao longo das últimas décadas no Brasil, e é um setor que até um tempo atrás era chamado de um setor atrasado, porque é um setor tradicional, e hoje é um setor que em grande parte vive da inovação. Na cadeia têxtil vive da inovação de novos materiais, na cadeia do vestuário vive da confecção, vive da inovação, da criatividade, do design. Então, essa maturidade que a indústria chega, ela tem que chegar acompanhada de alguns instrumentos. E instrumentos que o governo, por ter ausência de políticas nesse tempo, por muito tempo, teve que recompor as suas estruturas. A FINEP é um exemplo. Até um tempo atrás, a FINEP estava quase morta, ela está sendo recompondo. Então, instrumentos como, por exemplo, Project Finance, que é uma característica clara de projetos de inovação para pequena e média empresa. Por que isso não fluiu no Brasil? Porque o nosso sistema bancário, com um processo macroeconômico de instabilidade, pede garantia real. No mundo inteiro, tu apresenta o teu projeto, é a taxa de retorno, e tu consegue o recurso e vai fazer isso. Ninguém inova hoje em dia, na tua pergunta da questão do setor privado. Hoje é muito difícil, a não ser grandes empresas, uma pequena e média empresa inovar com o seu próprio dinheiro, porque ela tem dificuldade por ser pequena e média no seu capital de giro. Então ela precisa de instrumentos, e esses instrumentos só vão nascer com a economia brasileira se tornando mais madura, e é isso que eu diria que tem uma convergência do governo e da iniciativa privada, principalmente aí na discussão da MEI, que nós precisamos fazer. Doutor João de Negri, um pouco nessa linha, é caro demais investir em inovação para a maioria, sobretudo para as pequenas e médias? Tem alguns números que são importantes se a gente ter na cabeça. O primeiro deles, quando diz que o setor privado brasileiro investe pouco em pesquisa e desenvolvimento. Tem que qualificar um pouco esse número. Geralmente, quando se faz essa comparação, compara com os países desenvolvidos. É evidente que nos países desenvolvidos há um investimento maior em termos de volume, escala, etc. Tal. O que é importante ter claro é o seguinte: em torno de 50% a 60% de todo o investimento em pesquisa e desenvolvimento, ao qual o senhor Pacheco se referiu, nos países desenvolvidos, que é realizado pelo setor privado, é financiado pelo setor público a taxas de juros zero e muitos deles subvencionados. Então, tem que levar em conta que esse indicador ele não é preciso quando comparado com o caso brasileiro. Porque no caso brasileiro, de todo o investimento que o setor produtivo faz, apenas 5% é financiado pelo setor público a taxas condizentes com a atividade de alto risco e longo prazo de maturação. Portanto, é necessário que os instrumentos de política pública atinjam este núcleo de atividades mais criativas. É por isso que, a partir de 2003, 2004, 2005, e particularmente o ano passado, se consolidou, no caso brasileiro, um instrumento que é importante de integrar os instrumentos do Estado brasileiro. Então, para você ter uma ideia, o ministro Mercadante lançou, ano passado, um programa chamado Programa do Setor Sucroalcooleiro, onde integra crédito, subvenção, o equity, que é o investimento em participações, e integra também com recursos não reembolsáveis que são articulados com a academia, respondendo àquela sua pergunta do painel. Esse tipo de política é novo no caso brasileiro. O ministro Halpe deu continuidade a isso, lançou no início desse ano, uns 3 meses atrás, um programa chamado Inova Petro, na Rio Oil and Gas,
lançou um programa chamado Inova Petro, nos mesmos formatos, aonde integra, então, crédito, investimento, subvenção e não reembolsável, aonde duas das principais agências brasileiras estão integradas, que é a BNDES e FINEP, junto com a Petrobras. E o ministro está liderando agora uma enorme iniciativa no sentido de consolidar outros programas que ele deve anunciar em breve, antes do final desse ano, numa iniciativa grande, no caso brasileira, do tamanho que é a economia brasileira e do tamanho que são esses dois outros programas. Para você ter uma ideia, o país, que é o primeiro programa do setor sucroalcooleiro, destinou 3 bilhões, e o programa Inova Petro, que o ministro lançou, também destinou 3 bilhões, e o ministro está preparando um conjunto de instrumentos onde que integra isso e dá uma qualidade maior à ação pública. Então, eu acredito que os instrumentos estão melhorando do ponto de vista da atividade pública e do ponto de vista da forma da integração entre empresários e academia. Eu estava falando para o ministro que eu acho que não existe santo, nem de um lado e nem de outro nessa situação. O que é importante, ter um outro número importante para qualificar, é o seguinte: das 750, 800 empresas que têm pesquisa, tem laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, no caso brasileiro, 504, 505 empresas dessas 750 estão, de alguma forma, integradas aos atuais agências que o Ministério de Ciência e Tecnologia tem, a FINEP e ao CNPq. Portanto, há uma integração, ela é significativa, ela é importante, eu não estou qualificando, estou apenas quantificando. Essa integração ela tem que melhorar, mas ela tem melhorado ao longo do tempo, não talvez na velocidade do que a gente gostaria. Nós precisamos ter, na verdade, um setor acadêmico respondendo à demanda, a questões concretas do país. Nós não podemos ter uma coisa dissociada. É importante que o setor universitário, a geração de conhecimento, os institutos, respondam a questões objetivas do desenvolvimento brasileiro. Geração de emprego, renda, resoluções de problemas concretos de saúde, de defesa, aeroespacial e assim por diante. Este avanço, de fato, há, talvez não num ritmo tão acentuado com o que a gente gostaria. Mas esses programas que logo o ministro vai anunciar até o final do ano, acredito, vai dar, de fato, um salto de qualidade no que é a indústria brasileira e no que são os instrumentos de apoio ao setor produtivo brasileiro. Eu parto aí do salto de qualidade para propor aos senhores mais um bloco aí de votação das perguntas, das alternativas de questões colocadas à sua disposição. Segundo bloco de perguntas, para a gente virar um pouco o eixo da nossa discussão. Vamos ver. Agora apareceu aqui para mim. Vamos lá. Alternativa A. A China e a Ásia tornam alguns setores da indústria brasileira inviáveis. Qual a estratégia para evitar esta ameaça? Alternativa B. Qual deve ser a prioridade da política industrial brasileira? Proteger a indústria doméstica da concorrência de produtos importados ou focar o aumento da competitividade? E ainda C. O que o Brasil precisa fazer para aproveitar as oportunidades de investimento para a indústria nos próximos anos? Os senhores já podem votar. Vamos mudar um pouquinho nossa rumo da prosa aqui. Todo mundo já votou, então vamos ver. E venceu a B. Qual deve ser a prioridade da política industrial brasileira? Proteger a indústria doméstica da concorrência de produtos importados ou focar no aumento da competitividade? Doutor Alessandro, vai na bola. Bom, primeiro que eu acho que não tem que ter prioridade, as duas são prioritárias, né? Não tem como ter uma indústria forte sem defender a sua indústria. E não tem como ter essa indústria forte sem ter a competitividade. Então, para mim, não tem distorção. As duas são prioritárias e estão na pauta do governo. Hoje, pela manhã, todos os senhores puderam ver a fala da presidenta Dilma e ficou muito clara que ela tem uma prioridade muito clara: elevar o padrão de competitividade da indústria brasileira, e ela colocou muito bem que o grande ativo que a indústria brasileira tem hoje é o mercado interno. Então, nós não vamos titubear em nenhum momento em fazer defesa da indústria. O que nós sabemos pela experiência é que o Brasil não pode viver uma economia fechada. Às vezes me perguntam sempre, mas essa questão do dólar subir, o baixar, ela é boa ou ruim para a economia brasileira? Eu falo sempre, depende do setor. Tem setor que depende de elementos importantes para a sua produção que são importados, e tem setor que não tem isso e depende
de produtos para sua exportação. Então, portanto, as duas questões são fundamentais para o desenvolvimento da indústria. Primeiro, eu não diria proteção, esse termo não é bom. O termo bom é defesa da indústria. Nós temos que defender a nossa indústria. E quando a gente defende a nossa indústria, a gente defende a geração de emprego, de renda, do desenvolvimento regional que nós precisamos, que é muito importante. E do outro ponto de vista, quando a gente melhora a competitividade da indústria brasileira, a gente está dando oportunidade para empreendedorismo nascer, para as novas empresas crescerem. Porque o sonho de todo empresário é começar uma empresa pequena, mas se tornar grande. Ninguém começa uma empresa pensando que vai ser sempre pequeno. E o que nós temos que fazer nas políticas públicas é dar essa oportunidade para os empresários e empresárias brasileiros, de um dia ele começar pequeno e se transformar numa grande empresa, numa empresa com musculatura e com o apoio do governo. É essa a missão que a nossa presidenta tem nos dado para fortalecer o setor privado. Doutor Gari Pacheco, o senhor concorda? Não deve haver uma prioridade aí entre proteger a indústria doméstica ou focar o aumento da competitividade? E mais ainda, já colocando uma segunda pergunta, é possível caminhar paralelamente? Em primeiro lugar, eu concordo, eu acho que até o termo, a mudança do termo é corretíssima, quer dizer, não proteger, mas defender, mas eu, em vez do E, eu colocaria o gerúndio. Defender a indústria nacional, aumentando a sua competitividade. Como é que se faz isso? Muito se falou aqui de inovação, e seria insano dizer que inovação não é importante. É. Mas se eu conseguir fazer o melhor microfone do mundo e não conseguir vender para ninguém, não vai servir para nada. O que é que nós, no campo de fármacos e no campo de medicamentos, conseguimos fazer bem e melhor do que os outros? Nós fazemos, por exemplo, medicamentos para tratamento de antirretrovirais. Fazemos antirretrovirais, para tratamento anti-AIDS. Nisto, um consórcio de indústrias nacionais lidera a produção na América Latina, de forma vertical, do princípio ativo ao produto terminado. Agora, quando eu pego, dou um passo do lado e vejo como é que está a situação de oncologia, nós produzimos zero. Quando eu digo zero, é zero mesmo. Importamos tudo. Em alguns casos, até na caixinha já pronto. Ora, como é que nós vamos competir com a China e a Índia se os medicamentos são feitos a partir de princípios ativos vindos de lá? Não dá. Tem que fazer aqui. Para fazer aqui, o uso do poder de força de compra do Estado. Como está fazendo com as PDPs? Há uma estimativa de, em 74, com a criação da Oncobrasil, que é um outro consórcio para produzir oncológicos, a gente possa cobrir alguma coisa em torno de 60%, 65%, 70% das necessidades brasileiras. Quero ouvir também o doutor Zé Ricardo, mesmo ponto de vista. Precisa haver prioridade ou não? Eu acho o seguinte, para mim, está bem claro que é o aumento da competitividade que é o melhor caminho. E como é que seria esse aumento de competitividade? Seria custo de capital mais barato, infraestrutura, encargos trabalhistas não tão altos, preço de energia elétrica não tão altos como são hoje. Agora, se o Brasil for esperar diminuir a carga tributária, diminuir encargos trabalhistas, o custo trabalhista, melhorar a nossa infraestrutura, se a gente for esperar tudo isso, daqui a 5 anos o Encontro Nacional da Indústria vai ser lá no Beirute tomando chopp, porque a indústria brasileira, sem dúvida nenhuma, já acabou. Então, para resolver essa questão, você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Concordo com o Alexandre, tem que ter a defesa comercial sim, onde a gente, essa palavra proteção é inadequada, né? Mas já que a gente não tem aquela forma de competir em igualdade de condição com esse país, a gente tem que dar condições dessa indústria crescer aqui. E eu acho muito boa essa pergunta, que volta ao que eu disse do México e da Coreia, né? O México resolveu esse problema com o câmbio. Ele teve uma desvalorização cambial, enquanto o Brasil valorizou 76, o México valorizou 5,6. Mas até onde vai isso? A Coreia não, ela foi pelo caminho da competitividade. Ela arrumou todos esses problemas estruturais que ela tinha, e hoje é muito barato produzir na Coreia, embora o custo da mão de obra da Coreia seja caro. Mas ela tem o conjunto
de ações que foram feitas na Coreia tornaram ela extremamente competitiva. Agora, então, a melhor maneira é essas duas coisas andarem em paralelo. Enquanto a gente está adquirindo essa competitividade, nós temos que ter, sim, como disse o Alessandro, uma defesa comercial, né, que dê condições para que setores importantes para o nosso desenvolvimento possam crescer e ganhar musculatura para competir internacionalmente. Doutor João de Negri, falou-se tanto aqui em dificuldades, falou-se tanto aqui em problemas do ponto de vista da competitividade, nosso diferencial mais para o negativo do que para o positivo da indústria brasileira, que me ocorre lhe perguntar o seguinte: toda ação de financiamento à inovação não deveria ser ainda mais agressiva do que já é para compensar tanta coisa que puxa para trás? Cada instrumento tem o seu papel, na minha opinião. Não adianta você, para um paciente que tem dor no pé e dor na cabeça, dar remédio para dor da cabeça que não vai curar a dor no pé. Então, nós temos que, na verdade, atuar em diversas frentes. No caso do setor produtivo brasileiro, esse é um grande dilema sempre. Nós vivemos num país heterogêneo com enormes dificuldades do ponto de vista social, ambiental, infraestrutura e diversas coisas. Então, o exercício de escolha, ele é um exercício difícil num país como o nosso. Talvez a gente fazer uma escolha em um país já desenvolvido ou fazer uma escolha num país pequeno é mais tranquilo do que fazer no nosso caso. Agora, do ponto de vista tecnológico, necessariamente uma política tecnológica é um exercício de escolha e não é um exercício de escolha apenas do setor público. O setor privado e o setor público têm que escolher juntos qual é o futuro desse país. Então, isto que é a chave do ponto de vista de um processo de desenvolvimento. A China fez, em 2006, um documento que eu acho que ele é exemplar do ponto de vista dessas escolhas. A China estabeleceu 100 tecnologias críticas para o seu desenvolvimento que ela deveria dominar nos próximos 15, 20 anos. Esse documento, pelo governo chinês, gerou um debate no governo americano. O governo americano montou uma comissão conjunta, americanos e chineses, para saber qual seria o impacto dessas medidas do ponto de vista da competitividade americana. Os ingleses fazem isso, os franceses também fazem de diferentes formas, etc. O Brasil precisa fazer escolha. Escolha é importante que o setor empresarial entenda que escolha, do ponto de vista tecnológico, não é setor da forma tradicional como a gente vê. Fármacos, têxtil, calçado, não é esses setores que nós estamos falando. Escolhas de tecnologias são tecnologias que têm enormes externalidades do ponto de vista de uma estrutura, de uma base industrial, que demandam enorme esforço de conhecimento do Sistema Nacional de Inovação de um país, do sistema das suas instituições de pesquisa, das suas universidades, em articulação com o setor privado, e essas escolhas têm que ser de médio e longo prazo. O Brasil precisa escolher as suas 100 tecnologias que ele deverá dominar nos próximos 15, 20 anos, e nós temos condições de fazer isso hoje. Por quê? Nós somos um país que não teremos, como no passado, uma restrição externa ao crescimento da forma como nós tivemos nos anos 80. Nós teremos petróleo, teremos uma capacidade de balanço de pagamentos diferente, teremos uma situação macroeconômica diferente e teremos, por sorte, uma estrutura capaz de arrancar petróleo do chão que está na fronteira da ciência e da tecnologia do mundo. E temos tempo. Ou seja, nós exploraremos petróleo para os próximos 50, 60 anos. E aí vão gerar diversos novos materiais, diversos conhecimentos na área de física, geofísica e diversos outros segmentos que darão à indústria brasileira um novo patamar. Nós precisamos fazer exercício de escolhas de imediato. Escolhas de tecnologias críticas, tecnologias-chave. Escolhas não são setor no sentido tradicional que a gente imaginava no passado. O Brasil ingressará nos próximos 5, 10 anos uma nova dinâmica. E é preciso que a gente compreenda que esse setor dará ao país uma enorme escala
de ciência, de tecnologia e de inovação, que não vai mais ser do jeito que foi no passado. Nós teremos condições de ter um desenvolvimento brasileiro significativamente diferente, desde que nós tenhamos essa capacidade de escolha. E a escolha terá que ser feita pelo setor produtivo brasileiro, junto com o governo, em metas mais estabelecidas, em tecnologias específicas. Ministro Raupp, dá para aproveitar esse otimismo e esse horizonte positivo que o João de Negri aponta em meio a um apagão de talentos? Porque se a gente está explorando o pré-sal, que demanda tecnologia e apuro dessa tecnologia continuadamente. Em outras áreas faltam engenheiros, técnicos de toda forma, porque o país ficou um bom tempo sem crescer. Cresceu, chamou a atenção do mundo e agora não tem como botar. Tem, não tem gente para botar para trabalhar. Isso daí também não bate de frente com o nosso caráter de inovação e não compromete. Dá para trabalhar de outra forma que não seja atacando esse aspecto da agenda de imediato? Você está colocando aí uma questão básica para o desenvolvimento em geral, que é a questão da educação. Não existe ciência, não existe país desenvolvido sem uma qualificação educacional mínima da população, de todo o povo brasileiro. Então, isso e nós temos um déficit aí. Nós, por exemplo, começamos uma retomada aí agora nos anos 2000, crescer, a construção civil começou a crescer, não tem engenheiro. Logo, logo se sentiu a deficiência de engenheiros, né? Então, isso é patente aqui no nosso país. Se nós queremos um desenvolvimento continuado, de médio e longo prazo, nós temos que nos preocupar, nesse momento, com a formação de recursos humanos, de uma forma geral, e, em especial, a formação de recursos. Estamos pensando em crescimento econômico, temos que pensar de uma forma especial na educação técnica. A educação técnica é fundamental. Engenheiros, tecnólogos, técnicos de nível médio, tudo isso está dentro de um contexto que a responsabilidade maior, obviamente, são das políticas de governo. Mas aí também a iniciativa privada tem dado excelentes demonstração. Por exemplo, essa modernização que está acontecendo no Senai é uma iniciativa da CNI, portanto, da comunidade empresarial, que vai ter grande impacto no atendimento dessas demandas que nós estamos vendo no futuro. A questão aí do ensino, a expansão do ensino técnico federal e nos principais estados também, o ensino técnico tem programas especiais, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, está atacando aí esse lado. E tem um programa maior, que é o programa Ciências Sem Fronteira, que se ocupa exatamente dessa questão de prover recursos qualificados, inclusive com uma visão internacional, com uma experiência internacional, para atacarmos essas questões. Nós temos no CNPq hoje, nós estamos estabelecendo lá uma estrutura para receber os que estão voltando Ciências Sem Fronteira, na sua maioria engenheiros, para colocá-los no mercado brasileiro, colocá-los a trabalhar dentro das empresas. E nós damos preferência na escolha de destinos desses estudantes em universidades que têm essa tradição de operar com problemática das empresas. Nós achamos que todas essas iniciativas, sou otimista novamente, viu, Guto, em relação também a esse futuro aí, que nós estamos tomando iniciativas importantes que vão mudar esse quadro institucional da educação brasileira, em vários níveis aí de preocupação, tá certo? E aí tem participação também não só de iniciativas do governo, mas também da iniciativa privada. Nesse exemplo que eu estou dando aqui da modernização do Senai e na participação importante que o setor privado está tendo no financiamento dessas bolsas aí das Ciências Sem Fronteira. Isso mostra claramente que a conscientização generalizada da importância dessa questão da inovação, de ter quadros bem educados para atender essa demanda. Então, é a justificativa com o meu otimismo, viu? Ora, plenamente justificado. Muito bem, vamos então ao nosso terceiro e último bloco de votação, com participação dos senhores. As 3 últimas questões dessa etapa vão ser projetadas e os senhores podem
escolher entre elas: A. Quais os 3 principais gargalos a serem atacados para aumentar a nossa produtividade? B. Como desenvolver estratégias e instrumentos para promover desenvolvimento regional? Ou C. O Plano Brasil Maior está enfrentando a agenda de transformação necessária para a competitividade? Os senhores já podem votar. Com essa votação, nós iremos encerrar essa etapa de debates. Mais alguns segundos. Muito bem, vamos à escolhida dos senhores. Quais os 3 principais gargalos a serem atacados para aumentar a nossa produtividade? Eu vou pedir aos senhores que sejam muito objetivos nas respostas. Queria começar com o Dr. Zé Ricardo, para ouvir primeiro a iniciativa privada. E vamos ver se a gente consegue ouvir-os todos, só precisa ser muito enxuta a resposta de cada um. Por favor, Dr. Zé Ricardo. Eu acho que um elemento que faltou aqui nesse bate-papo nosso foi o investimento, né? O Brasil vai ser o 4º país, em valores absolutos, que vai ter o maior crescimento de mercado até 2020. Então, o grande trunfo nosso é a possibilidade, a oportunidade que nós vamos ter, que esse aumento de renda da população e o crescimento do nosso mercado, inclusive o que nós tivemos recentemente, né, continuando aí nesse... Agora, o investimento do Brasil, ao invés de aumentar e aproveitar essa oportunidade, esse ano, inclusive, deve cair em relação ao ano anterior. Tá? E a possibilidade, né, de aumentar o mercado é o grande drive do investimento. Porque você vai investir hoje na Europa, investir talvez até nos Estados Unidos, investimento lá, você vai investir exatamente onde você tem possibilidade de crescimento de mercado. E os outros, né, dos 4, Estados Unidos, Brasil, Índia e China, investir na China tem suas complicações e a Índia também. Então, o Brasil seria, né, o melhor, olhando assim dentro das alternativas existentes, o Brasil seria a grande possibilidade de aumentar o nosso investimento. Tá? Porque a nossa produtividade ela está acabando, primeiro, porque estamos ociosos, porque o nosso mercado, o crescimento de mercado foi capturado aí pelas importações. Nós tivemos um aumento de custo muito forte, porque o crescimento de nossos salários foi muito maior do que a inflação. Tá? Então, se você não vê a oportunidade de aumentar o investimento, porque você não vai vender mais, e o custo nosso continua alto desse jeito, né, aí que esse investimento não vem mesmo. Agora, aumento de produtividade, eu acho que pediram aí 3, mas eu acho que a grande ação que falta, a grande alternativa que nós temos de melhorar essa condição de produtividade nossa é com o aumento de investimento. Doutor Alessandro, eu infelizmente não vou poder ouvi-los todos, porque o nosso tempo já se esgotou. Rápido, vamos ouvir rapidamente, doutor Alessandro. Qualificação dos recursos humanos, que melhora com certeza a produtividade. Segundo, concordo com o Roriz, a capacidade de investimento. E terceiro, acesso a mais mercados para a gente poder escoar nossa produção e reinvestir isso nas empresas. Ministro Raup, rapidamente. Nós estamos falando aqui em cooperação entre instituições públicas e privadas para promover inovação e etc. E uma coisa central que eu gostaria de chamar a atenção aqui, dada a história brasileira, que a maioria das instituições geradoras de conhecimento são públicas e as instituições que transformam esse conhecimento em bens com valor econômico são privadas, é a questão da interação na parceria entre público e privado. O marco legal brasileiro para cuidar bem dessa parceria ainda não está plenamente estabelecido. Nós temos preconceitos culturais do ponto de vista legal em relação a trabalharmos bem nessa parceria, e isso a gente tem que superar. Tá bem. Doutor João de Negri, rapidamente, por favor. Com certeza é investimento em recursos humanos, em qualificação e em tecnologia. Qualquer país, para ganhar produtividade aceleradamente, tem que investir em tecnologia e recursos humanos. Isso é chave do ponto de vista do desenvolvimento. E uma coisa importante é o seguinte: todo o crescimento ele é desorganizado. Não existe no mundo crescimento organizado. Então o país começa a crescer, começa a ter vários problemas de qualificação, etc. Mas são bons problemas a serem resolvidos, porque é aí que está os ganhos de produtividade que ele precisa. Melhor tê-los, então. Doutor Gari Pacheco, rapidamente, por favor. Integração universidade-empresa, universidade gerando conhecimento, empresa no know-how, um desdobramento
para as parcerias público-privadas que vão aplicar o resultado dessa parceria. Agradeço muito aos nossos participantes, devolvo a palavra, também agradeço, evidentemente, a participação dos senhores dessas duas etapas que coordenei neste encontro e devolvo a palavra a Rosana Jatobá, que vai dar prosseguimento ao nosso evento. Muitíssimo obrigado. Lá vem a Rosana. Muito obrigada ao jornalista Guto Abranches, obrigada a todos os debatedores aqui no palco. Gostaria de dizer para vocês que, na saída do auditório, vocês vão receber a publicação 101 propostas para a modernização trabalhista, que a CNI lança neste evento. Esse livro será distribuído pelas recepcionistas. Agora vocês terão um happy hour lá fora, no pavilhão de exposições do evento. Aproveitem a oportunidade para encontrar os amigos, desfrutem de boa música e amanhã eu espero vocês aqui, sem falta, às 10 da manhã. Boa noite a todos e até mais. Como será o futuro da indústria? Da indústria da comunicação, por exemplo? Da indústria automobilística? De energia? Da construção civil? O futuro da indústria começa aqui e agora. 7º Encontro Nacional da Indústria. Os caminhos para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da indústria brasileira.